sequência, então, o amigo pergunta se ele viu o preço, né, do computer que ele vai comprar. Have you seen the price? Então, para ele saber o preço, e sim, você tem a oportunidade de checar isso antes. Geralmente, eles entregam folhetos, tá? Com os preços. Você pode também entrar online hoje em dia, entrar no site, conferir os preços que estarão sendo praticados no dia da Black Friday. Mas é no dia mesmo, ok? Então a pergunta é: Have you seen the price? Vamos repetir? Have you seen the price? Have you seen the price? Have you seen the price? A pergunta do Luiz aqui é uma pergunta muito pertinente. Ele diz assim: eu não poderia perguntar, did you see the price? Então, Luiz, essa é uma pergunta maravilhosa, cara, porque há uma diferença entre você usar o did you see e o have you seen. A diferença está na questão do tempo. Se eu estou falando de se eu sei quando algo aconteceu, ou se eu quero saber quando algo aconteceu, por exemplo, usando a palavra when, de quando, né? Aí eu uso essa estrutura mesmo. Por exemplo, when did you see the price? Aí o amigo vai falar, eu vi o preço ontem, porque eu quero saber quando, tem uma data específica. Quando eu pergunto have you seen, eu não sei quando, não faço nem ideia. E nem é o intuito aqui saber quando, e sim se ele viu ou deixou de ver. Então, eu uso uma outra estrutura. Essa pergunta é pertinente porque não, e isso é muito bom você mencionado isso. Olha, Luiz disse aqui, tipo, você tem visto o preço. Não é isso que significa have you seen. Aliás, a pergunta, quando você coloca aqui, escreve did you see the price? Você viu o preço? E have you seen the price? Significa a mesma coisa. Você viu o preço? É a mesma coisa. E é um grande erro que os brasileiros cometem, porque nós não temos em português essa estrutura aqui do inglês. E é por este motivo que você precisa entender em inglês. Não dá para traduzir. Se você traduz, você se atrasa. Lembre-se que o português é uma língua e o inglês é outra língua, inclusive com origens completamente distintas. O inglês advém do English, a língua praticada pelos vikings. Isso é lá no nórdico, anglo-saxon, é outra estrutura das línguas românticas, como o português. É bem diferente. E sendo assim, é importante que você entenda que essa estrutura utilizada aqui é uma estrutura não existente em português. E essa estrutura é usada para saber sobre alguma coisa, sem saber quando essa alguma coisa, por exemplo, aconteceu, no caso de uma pergunta. Eu vou lhe dar um outro exemplo e vai ficar mais fácil para você entender. Se eu disser assim para você, eu fui para os Estados Unidos. Eu tenho duas formas de dizer isso em inglês. Eu posso dizer assim, I went to the USA. Aí usei o passado simples, passado do verbo go. I went to the USA. Só que se eu disser isso, eu sou obrigado a dizer quando. Então eu digo, I went to the USA in 1990, por exemplo. Dei o ano, 1990. Beleza? Agora, se eu não disser o ano e disser eu fui para os Estados Unidos, eu digo I have gone to the USA. Aí tem muita gente que traduz assim, eu tenho ido para os Estados Unidos. Mas repare que eu tenho ido é muito diferente de eu fui. Eu fui já acabou. Tenho ido quer dizer que você continua indo. E não é o caso. Então são estruturas diferentes. Nós não temos isso em português. Você tem que entender em inglês. Em inglês, a gente usa essa estrutura quando nós não sabemos ou não nos interessamos no quando. Se a gente menciona o quando, tem que usar o passado simples, que é a estrutura que você mencionou anteriormente. Bacana? Muito boa essa pergunta, viu? Gostei. Muito boa mesmo. Acho que ajudou bastante gente. Então, have you seen the price? Have you seen the price? A resposta do amigo é yeah, 40% off. Olha como é que nós temos aqui um inglês informal praticado entre amigos, óbvio. Yeah, viu? Yeah, esse yeah é como se fosse um yes, tá? Mas de forma informal, óbvio, diálogo entre amigos. Então, yeah, 40%
off, tá? Vamos repetir, tá fácil, hein? Yeah, 40% off. Repare que o off tem 2 Fs. Se ele tem 2 Fs, significa que a gente está falando do desconto, tá? Eu sei que você já viu isso. Todos os shoppings no Brasil utilizam isso. Você passa lá no shopping, está escrito as palavras sell, tá na promoção, à venda, né? E aí está escrito 40% off, 30% off, 50% off. Sempre está em inglês, né? É ou não é? Então, vamos repetir mais uma vez. Yeah, 40% off. Yeah, 40% off. E aí, o amigo fala: opa, 40% de desconto é um desconto bacana, hein? É um desconto considerável. E aí ele fala: awesome. Repare na pronúncia dessa palavra. A-W-E. Ó. Ó. É só isso mesmo. Awesome. Ok? Awesome. Awesome. Significa maravilhoso, fantástico, incrível. Awesome. Vamos repetir? Awesome. 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 That's it. E aí, a pergunta do amigo agora é para saber sobre o amigo. E você, né? E aí, e você em inglês, nós temos 3 maneiras de falar isso. A gente pode usar esse daqui que está na tela, what about you? E aí nós temos algumas formas de pronunciar isso. Você pode dizer what about you? Você pode dizer what a, transformar esse T em R, what about you? Ou você pode dizer what about you? Ok? Vai funcionar super bem, tá? What about you também funciona porque eu estou engolindo o som do T. E isso é comum em inglês. Omitirmos os sons do T em inglês, tá? Então fique esperto nisso também. Mas as outras 2 maneiras são how about, eu pego o what, transformo em e coloco o how about you, e fica a mesma coisa que você. E também posso dizer and you, que é o que as pessoas geralmente estão acostumadas a ver por aí. And you, tá? Então, and you, how about you, what about you? Beleza? Vamos repetir? What about you? What about you? What about you? Muito bom. Nós podemos sim transformar o you em uma forma ainda mais informal com ya, né? Ao invés de falarmos you, podemos falar ya. E aí poderia dizer what about ya? What about ya? Também funciona bem. Ok?